Pastor Ferris Reagan, com a mensagem de hoje. Mateus 9, começando no versículo 35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão, porque andavam desgarradas e espalhadas como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: na verdade a seara é realmente grande. Sabe, Deus está aqui olhando para as ovelhas que estão espalhadas e, ao invés de cuidar de tudo, ele olha para seus discípulos e diz: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Deus está com eles e olha para seus discípulos e diz: a seara é grande. E uma tradução que eu li hoje é enorme, mas poucos são os ceifeiros. Então o que precisamos fazer? Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Eu quero pregar uma mensagem intitulada: Mova-me com compaixão pelos perdidos. Mova-me com compaixão pelos perdidos. Vamos orar. Pai Celestial, nós te amamos e te agradecemos pelo sangue de Jesus, pela cruz do Calvário, e te agradecemos nessa noite pelo que o Senhor está fazendo neste ministério de jovens, que está fazendo no coração e na vida desses jovens adultos e dos pais que estão aqui conosco. Senhor, eu oro para que o Senhor me ajude a entregar essa palavra, para que o teu Espírito me unja e que o Senhor entregue a cada pessoa aqui hoje um espírito de sabedoria e revelação no conhecimento do teu Filho. E eu oro para que quando sairmos daqui, que possamos deixar essa igreja salvos e em chamas pelo Senhor. Que o Senhor realmente comece a colocar um fardo dentro de cada um de nós, para irmos até a seara de Baton Rouge. Senhor, para ir até a seara da LSU, a seara da FCA, a seara do nosso trabalho, dos nossos negócios, eu peço que o Senhor nos dê um fardo avassalador pelos perdidos. Encha-nos, mova-nos com compaixão pelos perdidos, que possamos tocar o teu coração, que possamos ouvir o teu coração, Senhor, que possamos entender o teu clamor pelos perdidos. E, Senhor, eu peço para que o Senhor me ajude a ministrar para aqueles que estão aqui, ou aqueles que nos assistem pela televisão e estão ouvindo pelo rádio, pelas redes sociais, que o mesmo Espírito que estamos sentindo aqui possa tocá-los. E te daremos todo louvor, honra e glória, e pedimos no nome de Jesus. Amém. E todos dizem amém e amém. Enquanto eu estava ali no meu canto e eu meditava sobre essa passagem, o Senhor me lembrou de uma experiência que eu tive enquanto eu estava na faculdade bíblica. Quando eu fui salvo, eu me lembro de dirigir pela estrada, olhando outros carros e pensando: será que eles conhecem a Deus? Como eu posso contar para eles sobre Jesus Cristo? O meu coração queimava para levar outras pessoas a conhecer Jesus Cristo, porque Ele me salvou de sérias amarras do pecado. Ele me salvou da escuridão e me trouxe à luz. A transição dessa escuridão para a sua luz foi tão dramática e tão drástica. E me escute, você não precisa ser um viciado em drogas, não precisa ser um alcoólatra, não precisa ser uma prostituta ou alguém tão mau e tão perverso que a escuridão é tudo que você conhece. Se você não é salvo e não conhece Jesus, não importa quão bom ou quão jovem você está em trevas. Mas quando você aceita Jesus Cristo, Ele o transporta para uma maravilhosa luz. A transição é tão dramática e gloriosa que não importa quantas coisas ruins você tenha feito na sua vida, que é tão bom a salvação que temos em Jesus Cristo. Então, quando eu explico o meu testemunho para você e você pensa: bom, eu não fiz tudo isso de ruim, Ele fez. O pecado é pecado. Estar perdido é estar perdido. Estar na escuridão é escuridão. E quando você é colocado em Jesus Cristo, a transição é tão dramática
que tudo que o seu coração quer fazer é dizer a todos o que ele fez por você. Isso é o que significa nascer de novo. É o que significa ser transformado. E o meu coração nasceu em fogo. Assim como esse zelo, essa ousadia, confiança, um desejo de deixar outros conhecerem as coisas boas que Jesus Cristo fez pelo meu coração e a minha vida. E eu estava lá na faculdade bíblica, em uma daquelas estações onde Deus está te espremendo, como se você fosse aquele restinho que tem na pasta de dente, como se espremesse para não precisar ir até a loja comprar uma pasta de dente nova. E aí você espreme até o final, e era o que Deus estava fazendo comigo. Eu comecei a andar aqui pelo ministério e voltei para a propriedade. Eu estava andando de um lado para o outro, orando, andando de um lado para o outro e buscando ao Senhor. E enquanto eu orava, eu senti que o Senhor me disse: eu quero que você vá até Perkins Row. Tem uma pessoa lá com quem eu quero que você fale. E eu pensei, tudo bem. E comecei a ir até lá. E sabe, você está sempre lutando. Será que era mesmo o Senhor? Você está sempre lutando quando você sente que ouviu algo de Deus. E eu fui para lá, atravessei aquela ponte. Eu não recomendo isso para ninguém. Mas eu atravessei aquela ponte antiga e olhei para o campo. E havia uma cerca naquela época ao redor daquele campo que te impossibilitava de entrar lá. Então eu comecei a voltar e pensei, eu não ouvi isso de Deus. Então o Senhor disse, há um buraco na cerca. E eu voltei para o campo e não havia apenas um buraco na cerca, mas uma parte dela estava derrubada. Então eu passei por aquela cerca, entrei no Perkins Row e comecei a andar por todos os lados. Era uma quinta-feira à noite, estava tendo um show e estava lotado de pessoas. Eu não senti que eu deveria falar com nenhum deles. Tipo, o que está acontecendo? Então eu fiquei tão desanimado e comecei a voltar pela Blue Bonnet e ia voltar para casa. E a caminho de casa, tinha um jovem do lado de fora, de onde era o Applebee's. E ele estava fumando. E não somente porque estava fumando. Eu realmente senti que era ele que Deus queria que eu conversasse. Eu me aproximei dele, comecei a conversar, perguntar como é que estava, se ele estava na Perkins Row, se ele sabia o que estava acontecendo. Conversamos por um momento. E aí eu disse, cara, deixa eu te perguntar, você conhece Jesus Cristo? E ele começou a chorar. E ele olhou para mim e disse, eu tenho lido a Bíblia no livro de Romanos. E eu acabei de ler e eu sinto que não consigo cumprir os padrões que a igreja está me pedindo. E eu disse, irmão, eu estou em uma das melhores faculdades bíblicas do mundo agora. E sabe o que eles têm me ensinado? Há um padrão e Deus sabe que eu e você não podemos cumprir esse padrão. Então ele enviou o seu único filho para que ele pudesse cumprir esse padrão. E ele cumpriu esse padrão por você e cumpriu esse padrão por mim. E tudo que você precisa dizer é eu recebo. Salva-me. E ali naquele momento, seus olhos se encheram de lágrimas, ele se emocionou. E eu conduzi ele na oração do pecador e ele entregou a sua vida a Jesus Cristo. E eu fiquei tão animado que eu voltei para a escola bíblica, estava caminhando pelo corredor e disse, ei caras, vamos para Perkins Row, tem muitas pessoas lá que precisam ouvir falar de Jesus. E finalmente pegamos um grupo de pessoas e fomos para Perkins Row para testemunhar sobre as boas novas de Jesus Cristo. E eu acredito que houve 3 ou 4 pessoas que oraram conosco naquela noite. E foi uma noite maravilhosa. É um mover de Deus. E esse deve ser o seu coração todos os dias. Isso deve ser o que eu e você somos todos os dias. Sabe, Paris, foi assim que Deus te conduziu naquele dia. Há um homem chamado Pray and Hide. Eu li um livro dele. O livro é chamado Pray and Hide. Eu esqueço o seu primeiro nome, acho que era John Hyde. Ele era missionário em Calcutá, na Índia. E ele disse que a sua responsabilidade ali era mais sobre orar do que sobre pregar. E ele orava, e eu nunca vou me esquecer disso. Ele disse que começou a pedir a Deus, me envia uma alma por dia. E sabe o que Deus fez? Me enviou uma alma por dia para que eu levasse a Jesus Cristo. E aí eu pensei, bom, se ele pediu uma, ele pode me enviar 5. E começou a pedir, Deus, me envie 5 almas
todos os dias, para que eu possa falar sobre o teu filho Jesus. E sabe o que Deus fez? Começou a me enviar 5 almas todos os dias. E sua fé foi aumentada e ele disse: Senhor, vamos de 10. É tipo Abraão. Deus só vai parar de dar quando você parar de pedir. Se você é sério sobre isso, sabe o que Deus vai fazer? Quando você andar pelos corredores da FCA, os alunos que estão aqui, se você pedir a Deus por uma alma por dia, eu acredito que Deus vai lhe dar uma alma todos os dias. Alunos da LSU, se você pedir a Deus uma alma por dia, sabe o que eu acredito que Deus vai fazer? Ele vai te dar uma alma por dia. Você não precisa ser John Hyde, não precisa ser Paris Reagan, não precisa ser Jimmy Swagger. Tudo que você precisa ser é comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Nascido de novo, cheio do seu espírito e em chamas por ele. E ele lhe dará uma alma. Eu creio em tudo isso. Ele vai te dar uma alma todos os dias. O problema é que eu acredito nisso de todo o coração, é que transformamos o ministério em uma profissão. E ao fazer isso, nós criamos esse: eu sou um cristão profissional e você é um cristão amador. E eu sou profissionalmente responsável e você é amador. E seria bom se você fizesse o que a igreja está te pedindo. Meus amigos, eu sou uma pessoa como você. Eu sou salvo e recebi um dom para te treinar e te preparar. E não apenas para te dar algo para fazer você vencer a semana, mas para te enviar no ministério quíntuplo, para treiná-lo para fazer a obra de Deus. Isso não é somente empilhar cadeiras, e nem somente sobre ofertar. Deus quer te usar, e eu acho que você deve ofertar. Essa é a verdade. Você deve apoiar a obra que Deus está fazendo, que está te ajudando, mas a sua responsabilidade na colheita não é somente ofertar. Cada um de nós é salvo e Deus chamou testemunhas que Ele colocou nessa terra. Isso não é um show. Eu não sou um ator no palco. Os músicos e cantores não são atores aqui performando algo. É o que nós somos chamados a fazer, para te ajudar e equipá-lo, para deixá-lo preparado, para te fortalecer, para te dar os recursos necessários. Sabe o que estamos tentando fazer? É colocar um arado na sua mão. Estamos tentando colocar uma foice na sua mão, para que você vá até aquele campo e você colha almas todos os dias. E eu acho que eu já preguei. Estou brincando, mas já preguei toda a mensagem. Mas isso não é um show que tem uma audiência. Se você é nascido de novo, você é um membro do corpo de Cristo. Você tem uma função única dentro desse corpo, sim, mas todos temos a mesma responsabilidade. Deixa eu te mostrar sobre o crescimento da igreja no livro de Atos. Eu estava pensando, o motivo pelo qual não vemos a igreja de Atos hoje é porque trocamos o cristianismo bíblico, trocamos o ministério bíblico por um modelo de negócios. Transformamos isso em um show, e isso não é um show. E não conseguimos equipar o corpo para que você entenda que é tão responsável quanto o homem que está no palco para ir ao mundo ganhar o perdido. Isso é um fato, não é a minha opinião, não é a minha visão da Bíblia. Isso é o que a Bíblia nos ensina. Os apóstolos, Deus os usou para serem testemunhas em toda Jerusalém. Mas o interessante é que, à medida que as pessoas eram salvas em Jerusalém, outras pessoas começavam a vir. Por quê? Porque havia mais testemunhas, milhares e milhares sendo salvas em Jerusalém. E ficou tão fora de controle que eles tiveram que começar a eleger outras lideranças na comunidade. E encontraram vários diáconos. E um deles se chamava Filipe. E Filipe foi para Samaria depois que a perseguição começou. E ele não era um dos apóstolos, é importante lembrar isso. Ele não é um dos apóstolos e Deus o usa para ver um avivamento acontecer em Samaria. Um avivamento tão grande que João e Pedro têm que ir até lá para conferir. Mas algo mais interessante do que isso começa a acontecer. Eles começam a se espalhar para as terras gentias.
até Antioquia, na Síria. E a Bíblia não nos dá nenhum nome das pessoas que estavam salvando pessoas em Antioquia, na Síria. Tudo que diz sobre eles é que eram certos homens de Chipre e Cirene. Não um apóstolo, nem um diácono, um homem que tinha um desejo ardente de compartilhar o evangelho de Jesus Cristo. E um avivamento aconteceu em Antioquia, na Síria, que os apóstolos disseram: ei, Barnabé, vai lá conferir. Veja, temos apóstolos fazendo a obra do ministério, temos diáconos fazendo a obra do ministério e também temos pessoas sem nomes. Pessoas que nunca vão ficar em um púlpito, que nunca vão fazer o que eu estou fazendo aqui agora, mas que é tão chamado quanto eu para ganhar os perdidos para Jesus Cristo. Ah, isso é uma boa notícia. Não é uma má notícia, é boa notícia. E você tem um papel a desempenhar, você tem uma responsabilidade. O Espírito de Deus vem para isso, para equipá-lo, para prepará-lo, para te empoderar, para te usar. Eu quero que você olhe como Jesus olha para a multidão. Em primeiro lugar, ele estava muito preocupado com o povo. Isso é interessante para mim. O movimento cristão moderno, o processo do pensamento cristão moderno é uma versão muito egocêntrica do cristianismo. Jesus já foi representado como alguém que é responsável por facilitar a sua vida, alguém que é responsável por abençoá-lo financeiramente. Jesus é alguém que veio para ajudá-lo no sonho, é na visão que você tem para a sua vida. Este é o Jesus moderno que está sendo ensinado principalmente na nossa geração. E trocamos a imagem bíblica de Jesus Cristo por uma imagem cultural de Jesus Cristo, que ele deveria ser aquele que torna perfeita toda a estrutura política em nosso mundo. Nós invocamos Jesus quando a política está indo mal. Invocamos Jesus quando nossas finanças não estão onde queremos. Chamamos Jesus quando estamos nos sentindo mal porque não conseguimos a namorada ou namorado que queríamos. Invocamos Jesus quando as coisas não estão acontecendo com o plano que tínhamos para as nossas vidas. E quando queremos chegar a Jesus, porque estamos muito preocupados com nós mesmos, Jesus nos mostrou como a igreja deveria ser, como eu e você deveríamos olhar para a humanidade. Temos que nos apaixonar por Ele e por pessoas mais do que por nós mesmos. Temos que nos preocupar mais com os perdidos do que com nossas próprias vidas. Jesus não disse a seus apóstolos que contassem suas vidas até a morte. Ele disse a seus discípulos que todos aqueles que o estão seguindo, se quisessem encontrar sua vida, então teriam que perdê-la. Isso não é para certas pessoas que se sentem chamadas para o ministério. Na verdade, isso é salvação. Isso é sobre viver para Deus. É uma mudança total na forma como vemos o mundo. Deixamos de ver o mundo como essa existência temporária, onde tentamos fazer o máximo que podemos para nos divertir, e vemos este mundo como uma existência temporária, onde fazemos tanto pela existência eterna, pela qual estamos vivendo quanto podemos. Eu e você temos um lar eterno no céu. É lá que está a prosperidade, é lá que está a saúde, é lá que está a riqueza, e de vez em quando experimentamos alguma porcentagem disso hoje, mas tudo que estamos procurando está lá. Então o que estamos fazendo com nossas vidas agora até chegarmos lá? Você está construindo uma vida para você mesmo agora, que terminará na sua destruição e morte, e talvez termine, e eu espero que sim, queimado pelo fogo, eu espero que seja isso. Mas você está construindo uma vida para si mesmo que vai estar diante de Deus. Uma que é construída sobre uma rocha, que é construída sobre o Senhor Jesus Cristo. Uma que é feita de prata e ouro. Uma que ficará diante do assento do julgamento e não terá que ser queimada.
Que tipo de vida você está construindo para si mesmo? Jesus olha para a multidão porque se preocupa com ela. E ele os viu como estavam desgarradas e espalhadas. Elas estavam, literalmente a palavra significa que estavam esfoladas. Como se tivessem sido rasgadas. Estavam feridas pela vida, quebradas pela vida, feridas pelas coisas que experimentaram na vida. É o que Jesus viu enquanto ele está olhando para a multidão. Como você vê a humanidade? Você ao menos olha. Mas quando você olha para as pessoas andando pela rua, o que você vê? Você vê pessoas que estão quebradas, sangrando, rejeitadas, sem ninguém para liderá-las, ninguém para pegar na mão delas, ninguém que cuide delas, tem alguém que se importe. Jesus olha para a multidão e vê a realidade do que eles são, vê o seu quebrantamento, vê a dor e sente que são rejeitados, desanimados e jogados fora. Não tendo pastor, não tem ninguém para cuidar da necessidade deles, ninguém para levá-los a caminhos onde encontrarão cura, plenitude e restauração. Ninguém para lhes dar esperança. Foi assim que Jesus viu a humanidade. E Jesus não olhou apenas para a humanidade, o que ele viu sobre a humanidade o quebrou. Meus amigos, tire um momento e olhe para a geração de hoje. Isso vai dilacerar nossos corações. Temos jovens hoje que não têm ideia do que sexo eles são, que gênero eles são. E eu sinto isso, eu me sinto mal por uma parte dessa geração, porque isso é normal para você. Quando eu estava sendo criado na adolescência, isso não era normal. E se você voltar ainda mais no tempo, não era normal. Não era normal que o menino pensasse que era menina. Não era normal que uma menina pensasse que era menino. Por quê? Porque não é verdade. Não é real, é mentira e é mentira. E no fundo desses jovens que estão se sentindo assim, eles sabem que não é certo. Eles sabem que não está certo e estão sofrendo. Eles estão sofrendo porque sabem como são no espelho e estão confusos. Tem alguns adultos que deveriam ter vergonha de si mesmos, dizendo para esses jovens que está tudo bem, estão destruindo a próxima geração. Alguns de vocês vão ter que se cansar disso. Alguns terão que ficar cansados disso. Alguns terão que começar a sentir que Deus precisa fazer algo para ajudar a sua geração. Você já se sentiu assim? Deus me use de alguma forma para ajudar apenas um. Você já sentiu isso? Isso o moveu a querer fazer algo? Rapazes olhando para outros rapazes e sendo ensinados que está tudo bem. Estarem juntos, moças com moças, tudo bem vocês estarem juntas. E eles sabem que não é verdade, sabem que não está certo, não funciona. Não deveria ser assim. E há uma parte de nós, uma pequena parte, que quando estamos vivendo essa escuridão, sabemos que estamos vivendo de forma errada. E isso se chama consciência de Deus, que nos foi dada a consciência do nosso Criador, que foi implantada em nós a sua criação. Sabemos que a forma como estamos vivendo não é certa. E vamos falar do heterossexual por um momento. Aquele que não está preocupado em ser um gênero diferente ou estar com um parceiro do mesmo sexo. Você não encontra satisfação nas coisas que você busca. Eu sei, eu já estive lá.
dinheiro, fama, poder, ganância, de todos os tipos, cobiça, de todos os tipos. Às vezes aquela coisa que você achou que iria te satisfazer, você se apega a isso e isso te faz sentir pior do que antes. Tem gente por aí hoje que está sangrando. Existem jovens na FCA que estão sangrando. Alguns de vocês nem sabem o que eles estão passando. Alguns deles são rejeitados até mesmo por suas famílias, são negligenciados por suas próprias famílias. E sabe, você pode ver isso. Isso mexeu com você? Isso partiu o seu coração? Eu posso dizer agora, há muitas pessoas quebradas na LSU, há muitas pessoas quebradas no seu local de trabalho, tem muitas pessoas na Albertsons, quando você passa lá, muitos quebrados na Perkins Row. Por quê? Por causa do pecado. O pecado prometeu tanto para elas, mas não deu nada. Apenas as deixou quebradas, rejeitadas e sangrando. Abatidas, não desejadas. Jesus viu essa imagem da humanidade e a Bíblia diz que ele ficou comovido. Significa que ele não apenas viu e disse: eu reconheço que está lá, estou movido por isso. Você foi movido por isso? Isso o moveu a fazer algo a respeito? Hoje é a noite para que ele te mova. Hoje é a noite para que isso mova a todos nós. Que deixemos de nos preocupar com nós mesmos, que deixemos de ser focados apenas em nós, egocêntricos, e comecemos a nos preocupar com a colheita da seara em que vivemos. Esta noite é a noite para ser movido. Jesus foi movido e transformou seus discípulos. Ele disse: ore, ore. Estou te dizendo, hoje é a primeira coisa que eu e você precisamos fazer, é orar, pois há uma grande colheita lá fora. Há milhares de pessoas nessa cidade e a primeira coisa que precisamos fazer é orar. Veja, o problema não está com as pessoas que querem aceitar Jesus. Pense nisso. Esse não é o problema. Há pessoas, conforme essa reflexão, há pessoas na cidade agora que estão prontas. Você me ouviu? Elas estão prontas para ouvir, estão prontas para serem salvas, estão prontas para que alguém lhes diga: eu sei que você está quebrada, eu sei que você está machucada, mas eu tenho uma resposta para você, eu tenho uma resposta. Estão prontas. O problema não está no lado da colheita, o problema não é porque não estão prontas, o problema, Jesus disse, está com os trabalhadores. E o que eu aprendi no cristianismo é que o problema não é que não há pessoas salvas o suficiente. O problema é que há muitas pessoas salvas que não estão preocupadas com a seara. E eu não sei o que parte mais o meu coração. Músicos e cantores podem voltar. Vamos passar pelo capítulo 10 de Mateus nas próximas semanas, porque todo esse discurso está mostrando o que Jesus esperava deixar para seus discípulos. Ele estava preparando-os para uma grande colheita de almas em Jerusalém, Israel e em todo o mundo conhecido daquele tempo. E eu creio que Jesus está nos preparando para uma colheita nessa noite. Uma colheita em Baton Rouge, uma colheita no estado de Louisiana, uma colheita nos Estados Unidos. Acho que há algumas pessoas aqui, e você sabe que Deus os chamou para o ministério em tempo integral, e Ele vai te enviar como um missionário em algum lugar nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos precisam de missionários. Eu sou tão grato por James, sou tão grato por Melissa,
que Deus colocou neles um desejo pela África, mas precisamos de um desejo pelos Estados Unidos, pela cidade de Nova York, de Los Angeles. Precisamos de um desejo por Chicago, por Miami. Precisamos de um desejo por algum lugar aqui nos Estados Unidos. Porque existe esse grupo que está à frente da nossa nação, chamado os Nanes. N-O-N-E-S. Significa que eles se identificam com o nada. Mas, ao mesmo tempo, há um grande número de Nanes, N-O-N-E-S, de espiritualidade. Eles não se associam a nenhuma religião tradicional, porque não confiam em instituições e organizações, mas são pessoas muito espirituais. Quer saber o que isso lhe diz? Eu fico animado pensando nisso. Há pessoas interessadas em encontrar Deus e estão esperando pessoas reais que venham e lhes digam quem Deus é. Eles podem não querer a religião tradicional, não querer a religião. Glória a Deus, eu também. Eu não quero essa religião. Eu não quero um mundo. Eu quero Jesus. Eu disse que eu quero Jesus. Eu quero Jesus hoje. E há um mundo lá fora que quer Jesus. Eles não sabem ainda. Eles ainda não sabem. Fique de pé. Ó Deus, mova-nos nessa noite. Mova-nos nessa noite. Mova-nos, mova-nos nessa noite. Pai Celestial, comece a nos mover agora. Encha-nos de compaixão nessa noite. Aleluia, aleluia. Vamos lá, comece a orar agora. Senhor, mova-nos. Mova cada jovem adulto, cada adulto. Pai, há uma seara nessa noite. Há uma grande seara, Senhor. Senhor, mova-nos com compaixão. Seu filho ficou tão comovido com compaixão que ele foi até o Calvário. Eu te agradeço que ele me amou tanto que ele foi até o Calvário. Que ele amou cada pessoa que aqui está, que ele foi até o Calvário. Que ele amou aqueles que estão assistindo pela televisão, que ele os amou tanto, assistindo pelo YouTube, amou tanto, assistindo pelas redes sociais, te amou tanto, ele foi até o Calvário por você. Que amor é esse? Que tipo de amor é esse? Que Jesus, o Filho de Deus, Deus encarnado, entregou a sua vida por nós. O Senhor é movido por compaixão. E, Senhor, hoje somos movidos com compaixão. Não estamos esperando para nos tornarmos testemunhas, já somos testemunhas. Senhor, encha-nos com compaixão pelos perdidos. E eu quero convidar a todos. Se você faz parte do Ministério Crossfire, ou do Colégio Bíblico, ou da FCA, não me importo. Venham para frente, que Deus possa nos encher com compaixão. Os altares estão abertos. Senhor, encha-os com compaixão. Mova-nos em compaixão. Encha-nos, encha nosso coração com um desejo. Encha nossos corações com compaixão. Um desejo ardente de contar a todos sobre Jesus. O que você for levado a cantar, vamos lá por alguns minutos. Peça para que Ele coloque esse desejo no seu coração hoje. Senhor, faça. Senhor, eu oro para que o Senhor toque esse coração aqui hoje, que não está interessado nas coisas de Deus. Mova-o, Senhor. Mova-o, Senhor, pelo teu Espírito. Sure.
Dê-nos essa cidade, Senhor. Dê-nos o FCA. Dê-nos a LSU. Dê-nos as escolas públicas. Nessa noite, no nome de Jesus. Distant shores and the islands will see your light as it rises on us. Faça a tua vontade, Senhor. Faça a tua vontade. Senhor, eu oro para que o Senhor nos dê um desejo. Encha-nos. Faça a tua vontade agora, Espírito Santo. Senhor, faça a tua vontade agora. Nós te damos as boas-vindas. Encha-nos com teu Espírito. Dê-nos um Espírito novo. Venha, Senhor, faça a tua vontade. Nós te agradecemos. Nós cremos. Venha e faça a tua vontade. Aleluia. Aleluia. Sim, Senhor, faça a tua vontade. Faça a tua vontade, Senhor. Um novo desejo, uma nova unção, um novo fardo, um novo fogo. Encha-nos, encha-nos. Encha-nos nessa noite, Senhor. Faça a tua vontade. Faça a tua vontade. Sim, sim, encha-nos. Vamos lá. Imponha as mãos sobre as pessoas e comece a orar para que Deus as use, para que Deus os encha. Aleluia. Obrigado, Jesus. Encha-nos, Deus. Encha-nos, Deus. Encha-nos, Deus. Faça a tua vontade, Senhor. Encha-os pela televisão, pelo YouTube. Encha-os. Sim, Deus. Sim. Encha-nos. Aleluia. Faça a tua vontade, Senhor. Aleluia. 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 Vamos lá. Se você precisa de um novo enchimento do Espírito Santo, comece a orar em línguas agora. Vamos encher os altares com louvores. Encha esta casa com a linguagem celestial. Aleluia. Encha-nos nessa noite, Senhor. Senhor, uma nova unção, um novo fogo. Em nome de Jesus, encha-nos nessa noite. Encha-nos, Senhor. Sim, sim. Set a fire down in my soul that I can't contain, I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Se tem alguém aqui nessa noite, você sente que é chamado para o ministério, eu quero que você dê um passo à frente. Eu quero que você venha à frente. Se você foi chamado ao ministério, eu quero que você dê um passo à frente. Venha. Venha até a frente. Aleluia. 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 Tem mais alguém?
Tem mais alguém? Você se sente chamado para o ministério? Eu quero que você fique perto dos ministros. Jonathan, Bob, se você não se importar. Eu sei que você está aqui descansando. Andrew, aleluia. Fica atrás deles. Nossas moças, Mary Beth. Tem algumas moças aqui. Tem mais. Sarah. Aleluia. Mark, você pode orar? Kristen, você se importa de vir orar? Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Senhor, nós te agradecemos. Pai Celestial, nós te agradecemos por esses que se apresentaram. Senhor, comece a derramar dentro deles um fogo maior nessa noite por ti, um desejo maior de te conhecer pessoalmente. Senhor, é onde começará o seu ministério, uma intimidade contigo, Senhor, como nunca antes. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, uma intimidade maior. Senhor, um fogo maior. Vamos lá, nos ajude a orar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Senhor, um fogo fresco no nome de Jesus. Senhor, um desejo maior, ainda maior. Mova-se poderosamente em nome de Jesus. Encha para transbordar com teu Espírito. Transbordando com teu Espírito, Senhor, no nome de Jesus. Aleluia. 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 Ao Cordeiro. Aleluia. Ao Cordeiro. Aleluia ao Cordeiro. Digno, 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 digno. Senhor, eu te agradeço. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço nessa noite. Faça a tua vontade. Faça a tua vontade. Faça a tua vontade. Faça a tua vontade. Nós cremos em ti. Senhor, nós te agradecemos. Nós te agradecemos. Mova-se. Mova-se nessa casa. Senhor, faça a tua vontade. Faça a tua obra. Faça a tua obra em cada coração aqui hoje. Mova-se poderosamente. Senhor, tome aquele coração que está distante de ti. Pegue aquele coração que está distante de ti. Faça a tua obra, Senhor. Faça a tua obra nessa noite. Fortaleça aquele que está fraco, aquele que está quebrado, aquele que está machucado. Faça a tua obra, Senhor, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Senhor, te agradecemos. Faça a tua vontade. Senhor, nós te exaltamos. Faça a tua vontade, Senhor. Faça a tua vontade. Vamos orar. Pai Celestial, nós te amamos. Nós te agradecemos por aqueles que se apresentaram, que se sentem chamados para o ministério em tempo integral, chamados a fazer a obra do ministério, Senhor. Eu peço que o Senhor os atraia para uma intimidade maior contigo do que jamais conheceram antes. É aí que o ministério deles vai começar. Uma intimidade com o Senhor, Pai, à medida que eles conheçam o seu coração. Enquanto eles te conhecem, e eu oro para que um fogo encha o seu coração,
a partir dessa intimidade. Seu coração enche a sua alma, sua mente, seu coração e sua vida. E esse fogo transborde deles para as vidas que o Senhor os chamou para alcançar. Senhor, todos aqueles que se sentem chamados aqui hoje, eu oro para que o Senhor os encha com fogo, encha-os com o seu Espírito, que irá transbordar para as vidas daqueles que o Senhor os chamou para alcançar. Nós oramos por um toque maior, um desejo maior, uma compaixão maior, um zelo maior para alcançar os perdidos. Passa, Senhor, passa por nós. E nessa noite, nós nos achegamos a Ti como um corpo, pedindo por trabalhadores, pedindo por rapazes e moças que foram equipados para a seara. Você nos preparou para irmos até essa seara amanhã e essa semana e nos meses, anos que virão para a colheita, Senhor. Traga os perdidos. Nós acreditamos em Ti. Nós cremos em Ti, Senhor. Nós cremos em Ti. Cremos em Ti. Cremos em Ti. Senhor, nós cremos nessa noite. Nós cremos nessa noite. Senhor, nessa noite nós cremos por uma colheita. Senhor, nós cremos por almas. Envia-nos para os quebrantados, para os solitários, machucados e rejeitados. Envia-nos, Senhor, para aqueles que precisam de ajuda, para aqueles que estão prontos. Faça o que somente o Senhor pode fazer. Só há uma coisa que eu me sinto levado a fazer agora, e eu quero que todos baixem as cabeças e fechem os olhos. Eu não quero prolongar nada, mas eu sinto que alguns que precisam prestar atenção agora, precisam entender o que está acontecendo aqui. Se Deus está falando com você, eu sei que Deus está falando com alguns de vocês agora. É hora de se acertar com Ele. É hora de se acertar. Você tem fugido, você tem afastado Deus. É hora de se acertar. Se Deus está lidando com você, eu quero orar e vamos todos repetir essa oração, para que você não fique sozinho, mas é hora de se acertar com Deus. Eu quero que você creia no seu coração. O que oramos não pode salvá-lo, mas crer nas palavras é que irá te salvar. Vamos orar e crer em Deus nessa noite, para entrar no seu coração e mudar sua vida. Enquanto eu oro, eu quero que você repita comigo: Pai Celestial, eu venho a Ti nessa noite, em nome de Jesus. Senhor, perdoa-me pelos meus pecados, pela maneira como tenho vivido, pelas coisas que eu tenho feito. Senhor, por favor, perdoa-me. Perdoa-me pelo que eu fiz do cristianismo. Perdoa-me por rejeitar o Teu Filho. Senhor, eu peço que entre em meu coração nessa noite, como Salvador da minha alma. E Senhor, hoje eu faço de Ti o Salvador da minha vida. E eu posso dizer que estou lavado, que estou limpo, que estou perdoado, que estou salvo. Vamos lá, vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Os altares vão permanecer abertos. Você pode ficar e tocar em Deus. Toque o seu trono hoje. Adore-o. Nós te amamos e nos vemos na próxima quarta-feira à noite.